Evelyn. Feliz sábado. Boa noite, feliz sábado. Que bom tê-la conosco aqui na live. Sua presença já é marcante aqui nas lives. Evelyn é a pura alegria. Amém, glória a Deus. Juliana, minha esposa, acabou de entrar aí Cadê também. ela? Olha aí, A Juliana. Jujuba, com o Jotão aqui. Juliana, bem-vinda, Jujuba. Feliz sábado, Jujuba. Feliz sábado a Ela Marcos está com o áudio também, que está aqui desligado. com a gente. Eu Marcos. estava tentando. Boa noite, feliz sábado. É porque eu estava tentando ativar o microfone. Então vamos Boa noite, começar, né, Joyce? sábado. Feliz sábado, Jujuba. Oi? Então vamos começar, né? Vamos sim. Vamos fazer uma oração antes da gente poder começar o nosso estudo hoje. E eu vou pedir aqui a Juliana para fazer uma oração inicial aqui para a gente. Eu? Sim, senhora. Tu mesmo, Santana. Então, bora lá. Vamos lá. Oremos. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos concedeu com a tua presença, com o teu cuidado conosco. Obrigada, Senhor, por tuas bênçãos. Senhor Deus, queremos neste momento te agradecer também pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para aprender mais sobre ti, Senhor. Senhor, nos ajude a nos prepararmos para receber de ti a plenitude do Espírito Santo, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar prontos para ir contigo para o lar celestial. Senhor, que essa live venha alcançar muitas pessoas, que o Senhor possa falar aos corações dessas pessoas através desta mensagem. Abra os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor queres para cada um de nós. Senhor, também não poderia deixar de te pedir que o Senhor venha ao encontro de cada um que estão doentes, de cada pedido aqui, Senhor, em cada coração, aqueles que foram expostos, aqueles que não foram. Senhor, queremos te pedir, em especial por Dona Damiana, que tem passado, Senhor, por um tratamento, que o Senhor venha estar abençoando ela e curando segundo a tua vontade e o teu querer. E cada um dos demais que não conheço, não sei quem é, mas o Senhor conhece a cada um. Tome em tuas mãos, continue conosco, não por merecermos, que sabemos que não somos dignos da tua graça e misericórdia, mas te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado mais uma vez a todos vocês que estão aqui conosco. Nós estamos aqui ainda em continuidade estudando sobre Apocalipse 18. E da última vez que a gente estudou sobre Apocalipse 18, na primeira parte desse estudo, a gente começou com Apocalipse 18, versículo 1, que diz que houve um grande clarão, depois que apareceu um anjo, né? E houve um grande clarão. E nós, ao estudarmos, entendemos que esse grande clarão representa o alto clamor, né? E nesse estudo a gente explicou o que seria o alto clamor, explicamos qual era a mensagem que deveria avançar através do alto clamor. Quando sucederia este alto clamor? Seria depois do derramamento do Espírito Santo, né? Da chuva serôdia, que o povo de Deus, após receber o derramamento da chuva serôdia, iriam com poder e grande glória, né? Imbuídos pelo poder do Espírito Santo, pregar com grande força. E alto clamor quer dizer que essa mensagem viria com uma intensidade que sairia alavancando todo o tempo. E seria num momento crucial da história da humanidade, onde a humanidade teria a sua última advertência, né? A possibilidade de poder tomar a sua última decisão. E ninguém poderia ficar sem entender, sem receber essa advertência, porque todos teriam que fazer a sua escolha. E só haveria dois grupos que ficariam naquele final da história. Aqueles que aceitavam a advertência de Deus e aqueles que não aceitavam a advertência de Deus. E falamos sobre qual seria a mensagem pregada nesse autoclamor, que era a tríplice mensagem angélica. Falamos da importância da tríplice mensagem angélica para os últimos momentos, e o que se pregava na tríplice mensagem angélica, né? Nós não esmuciamos mais esse assunto, porque ainda existe um estudo que nós temos lá na planilha de assuntos que a gente pode estar escolhendo, Apocalipse 14, que vai falar mais
mais assim, detalhadamente sobre cada tema da Tríplice Mensagem Angélica. Mas, em suma, como povo de Deus, foi imbuído com esta mensagem para poder estar pregando, né, a Tríplice Mensagem Angélica. A Tríplice Mensagem Angélica é uma mensagem que só o povo adventista prega sobre isso. Nenhuma outra denominação você vai conhecer que prega sobre esta mensagem. Isso não quer dizer que somos exclusivos e que somos a única igreja verdadeira, mas fomos um movimento que foi se levantado, um movimento profético que foi levantado com esta mensagem para pregar o mundo inteiro, levado para pregar o mundo inteiro. Esta é a missão desta igreja, levar esta mensagem para o mundo inteiro. É como se ela fosse o João Batista dos últimos tempos, aquele que vai preparando o caminho, o Elias que prepara o caminho, né? Então, e esta igreja vai nessa força como um movimento profético para poder levar essa mensagem à frente, para despertar as pessoas antes que a porta da graça seja fechada. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade a este assunto, né? A mensagem de Apocalipse capítulo 18, que fala também da queda da grande Babilônia, né? E nós estamos aqui para tentar entender mais sobre esse assunto. E aqui faz uma pergunta: que tragédia deixa descoberto a proclamação das 3 mensagens angélicas lá em Apocalipse 18? Olha só, o que diz lá em Apocalipse... Primeiro vamos a Apocalipse 14, né? Que tragédia deixa descoberta a proclamação das 3 mensagens angélicas. Em Apocalipse 14, que é onde fala sobre as 3 mensagens angélicas, uma das mensagens angélicas é essa aqui, ó. E seguiu-se outro anjo, o segundo, né? Dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aí, quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 18, verso 2, que fala sobre a queda da grande Babilônia, ele fala o seguinte: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e odiável. Não parece que está fazendo um paralelo com Apocalipse capítulo 14, verso 8? Então, essa tragédia que acontece em Apocalipse 18, verso 2, mostra o quê? Descobre a mensagem de Apocalipse capítulo 14, entendeu? Ela deixa transparecer que dentro deste alto clamor, que já vem evidenciado em Apocalipse 18, verso 1, que é o grande clarão, que ali é aquele momento definitivo de estar tentando abrir os olhos da humanidade para que este sistema está falido, caído, e que as pessoas está tendo a última advertência para poder se despertar antes que tudo seja fechado. Olha quem está aqui com a gente hoje, Matusalém. Matusalém está aqui com a gente hoje. Prazer ter vocês todos aqui conosco. Bom. Olá, boa noite, feliz sábado. Que bom que você está aqui com a gente, Matusalém. Joel, você quer falar mais alguma coisa aqui, nessa parte? Não, pode avançar. Pode avançar? Está no grupo. Tem um homem perguntando aqui que eu não mandei o link, falei que ele está no grupo. Então, vamos lá. Nesse próximo slide, aqui a gente vai ver o que essa Babilônia, que fala em Apocalipse 18, verso 2, que fala, caiu Babilônia. Que Babilônia é essa? Ela é a Babilônia literal? É a pergunta que você vê no slide. É uma Babilônia literal? Essa Babilônia, Joelson, de Apocalipse capítulo 18, verso 2, é a Babilônia literal? Estamos falando de Babilônia literal? Não, não estamos falando da Babilônia literal, porque ela caiu ali por volta do 4º século antes de Cristo, 300 e alguma coisa antes de Cristo, a Babilônia imperial, né? Quando Ciro ele desvia o curso do rio Eufrates, e durante uma festa dada por Belsazar, o Império Medo-Persa acaba dominando e conquistando Babilônia, né? Então, acho que 349, algo mais ou menos assim, é quando caiu a Babilônia imperial, a Babilônia literal. João escreveu sobre esse texto
ali por volta do ano 90, 95, mais ou menos, na ilha de Patmos, a Babilônia Imperial já não existia. E ele fala de acontecimentos no contexto do Apocalipse 13, de coisas que vão acontecer. Então, nós temos duas Babilônias na Bíblia. Nós temos a Babilônia Imperial e temos a Babilônia Mística, né? Ou Babilônia Espiritual. É desse movimento místico espiritual que o Apocalipse trata quando fala da Babilônia no capítulo 13, versos 1 a 18, né? Ali, mais ou menos. Muito interessante o que você falou, Joelson. Então, quer dizer que essa Babilônia, que aparece em Apocalipse capítulo 18, verso 2, e tanto em Apocalipse capítulo 14, que fala caiu, caiu Babilônia, não tem nada a ver com a Babilônia literal, porque ela nem existia mais. A cidade de Babilônia não existia mais, como você falou. E aqui no livro de Isaías declara que essa cidade nunca mais seria habitada. E até os dias de hoje nunca mais se ouviu falar de Babilônia, ela é só uma página virada na história. Mas a Apocalipse fala de Babilônia o tempo todo. Então, o que quer dizer Babilônia nesse sentido? Você acabou de falar aí, é uma Babilônia simbólica, né? Uma Babilônia mística, né? E por que se usava esse símbolo de Babilônia para ela? O que a gente vai tentar entender aqui agora? O que é ou quem é Babilônia? Antes de eu prosseguir aqui, eu queria falar o seguinte: se você que está aqui com a gente hoje no estúdio quiser comentar alguma coisa, ou quiser fazer alguma pergunta, basta só você mostrar o sinalzinho da mão e a gente vai estar dando a oportunidade para você estar falando também, tá certo? Então, basta você fazer o sinalzinho que a gente vai estar dando essa oportunidade. Então, o que seria, o que é e quem é Babilônia? Se Babilônia não é literal, quem é Babilônia? O que é Babilônia? Ali, então, quem pode ajudar a gente? O que é Babilônia em Apocalipse? Porque ele diz que Babilônia caiu. O que é Babilônia ali? Como a gente vai identificar Babilônia? Você pode ajudar? Nós temos uma pista aqui, né? É interessante notar que a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, comentada em Apocalipse capítulo 17, verso 5, diz que Babilônia é o nome simbólico para o Império Romano, para Roma. Roma que estava situado lá na Itália, né? Nos dias de hoje. E a gente tem mais um respaldo para isso. A gente tem na Bíblia, em 1 Pedro 5,13, quando Pedro sauda, Pedro fala assim, ó, a vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Quando ele fala a vossa coeleita em Babilônia, ele não estava falando de Babilônia literal, porque Babilônia literal, como o Joelson bem disse, não existia mais, já foi destruída desde a época dos medos persas, lá quando o Ciro invadiu lá. Então, na época do Novo Testamento, ela já não era nem mais pó, nem existia. Então, que Babilônia é essa que Pedro fala? Que tinha uma igreja lá, vossa coeleita é em Babilônia, vos sauda. Que Babilônia é essa? Alguns historiadores dizem o seguinte: entre o ano 64 e 66, a Babilônia, a qual se refere o versículo 5:13, pode não ser as cidades das margens do rio Eufrate. Muitos creem que era Roma, chamada figuradamente de Babilônia. A carta foi escrita a partir de Babilônia, uma espécie de código para se referir à capital do Império de Roma, entendeu? Então, em vez de eles se referirem na carta como Roma, eles chamavam Roma de Babilônia. Está entendido aí? Então, naquela época, desde de Pedro, eles, entre a igreja primitiva, já era um costume de associar Roma à Babilônia. Então, em vez de falar Roma, eles falavam Babilônia. Então, quando eles falavam Babilônia, todo mundo já sabia a que local estava se falando. Estava se falando sobre o Império Romano ou a Roma, entendeu? Propriamente a sede que era Roma, onde ficava situada Roma. Então, quando João escreve sobre caiu Babilônia, vocês acham que eles estão pensando sobre quem? A igreja primitiva pensaria sobre quem? Alguém gostaria de comentar aí? Alguém gostaria de comentar?
Joel? Quando eles falam sobre Babilônia, quando João, lá na ilha de Patmos, escreve sobre Babilônia, você acha que a igreja primitiva estava pensando que era quem? A quem João estava se referindo? Vamos ver se existe mais indício que pode nos mostrar? Aqui diz o seguinte: a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja que, assim como em Apocalipse capítulo 12, uma mulher pura é símbolo de uma igreja adequada, né? E fiel. Aqui aparece uma meretriz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, que teve uma queda doutrinária. As igrejas filhas que saíram dela conservam muito de seus vícios e condutas religiosas equivocadas. Então, Babilônia, a Babilônia simbólica está localizada em Roma, é também uma igreja apostatada, perseguiu, de acordo à história, o povo de Deus e é mãe das igrejas que se prostituíram também com ela, mãe das igrejas que se prostituíram também. E aqui ainda fala assim, em Apocalipse 17, verso 6, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue da testemunha fiel, das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com uma grande admiração. Todos esses dados que nós estamos usando aqui, por que a gente está fazendo, quando a gente quer descobrir quem é Babilônia, do capítulo 18, a gente está fazendo um paralelo com Apocalipse 17, um paralelo com Apocalipse 14, um paralelo com Apocalipse, poderemos usar Apocalipse 13 e Apocalipse 12, porque todos esses abordam sobre este assunto, e nós precisamos fazer um paralelo e juntá-los, porque eles vêm desvendando esse mistério para a gente poder entender quem é Babilônia. Então, nesse artigo aqui, a gente já percebe que Babilônia ela não é literal, mas que havia um costume da igreja primitiva chamar Roma, simbolicamente, de Babilônia, que era uma representação de Babilônia antiga, por inúmeros motivos. Mas a gente vê que em Apocalipse 17 ele vai mais abrangente, ele também usa o símbolo de uma mulher, né? E a gente vê que em Apocalipse capítulo 12, a mulher representa a igreja de Deus, pura e fiel. Mas já aqui, essa mulher, ela era uma meretriz, né? E na sua testa vem escrita a grande Babilônia. Então, dá-nos a entender que de Roma surgiria uma igreja apostatada, né? Que seria mãe das prostitutas, que seriam iguais a ela, né? E que essa grande meretriz, ela perseguiria o povo de Deus, mataria o povo de Deus durante o desenrolar da história que a gente já tem visto. Então, essas características já fazem a gente conseguir ter uma ideia de quem está se falando, quem é essa Babilônia, né? E já dá para a gente dar uma demonstração de quem é essa Babilônia no longo da história que a gente tem estudado, que surgiu em Roma, né? Uma grande igreja forte e poderosa que surge em Roma e que teve essa característica de perseguir o povo de Deus e também era uma igreja apostatada, que levantou muitas heresias. Bem, antes de passar para a próxima página, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa. Matusalém, Evelyn, Joelson, os demais. Boa noite, Gabriel. Eu fiquei com uma dúvida aqui, mas eu acho que não cabe, então depois eu falo. Não, mas fala aí. Pode perguntar, Evelyn. É porque a gente sabe, né, que está sendo falado da questão da Igreja Católica, que tem o poder e acabou ali corrompendo outras igrejas que foram criadas, né, foram surgindo e todas elas acabam indo para algumas tradições ou algumas coisas que levam ao papado, né, a questão da guarda do domingo, não aceitar o sábado, enfim, as igrejas, infelizmente, estão prostituídas por
pela mãe das meretrizes. Mas quando fala que caiu a grande Babilônia, eu sempre li que ela se tornou covil de demônios. Só que Cláudia botou aí um verso que está traduzido como coito de demônios e coisa. E eu fiquei um pouco confusa, porque coito significa o ato sexual. Então, mas pode ser, né? Porque em si, ali está falando sobre prostituição, então acho que cabe no contexto, mas isso me deixou um pouco confusa. É isso mesmo, né? Porque ele se relacionou, essa igreja, quando ela se apostata, ela sai da verdade, ela se relaciona, se prostitui com os demônios, né? É uma forma simbólica de mostrar que ela está se adulterando, né? Ela é uma igreja adúltera, né? E adulterou com demônios, com filosofias completamente distorcidas do que foi da igreja primitiva, né? Distorcida. E ela é induzida por demônios, né? Ela agora vai por doutrinas demoníacas, né? Ela é induzida agora a levantar essas doutrinas. Essa expressão relacionada com coito, a Bíblia fala da prostituição, fala de prostituição. Você, quando nós estudamos o capítulo 17 de Apocalipse, ali a linguagem usada é linguagem de prostituição mesmo. É meretriz, é prostituta, enfim. Então, os termos vão exatamente nessa direção do coito. Agora, nós precisamos entender que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem simbólica, tá certo? E esta mulher sobre a qual nós estamos estudando, destacada aí no capítulo 17, mas que a sua história não começa no capítulo 17, o que nós temos no capítulo 17 é uma linguagem diferente de uma narrativa que é a mesma, só muda a roupagem da personagem, né? Por exemplo, a base está no capítulo 12 de Apocalipse, quando ali fala de um dragão que persegue a mulher. De acordo com a irmã White, o dragão ali tem duplo sentido. No sentido primário é Satanás, e no sentido secundário simboliza Roma imperial. Então, a perseguição ali no capítulo 12 começa com o dragão perseguindo a mulher que está grávida para dar à luz a um filho. Esse menino que está por nascer e que será perseguido pelo dragão é Jesus, tá certo? Então, essa perseguição começa com o Império Romano. Então, Satanás perseguiu Jesus e perseguiu a igreja num primeiro momento, a partir do capítulo 12, ali a partir do Império Romano. O Império Romano, por sua vez, ele passa a ser um elemento secundário representando Satanás, ok? Então, Satanás perseguiu na figura do Império Romano, por meio do Império Romano. Então, por isso está correta a afirmação da irmã White de que, no sentido primário, o dragão é Satanás e, no sentido secundário, é Roma. Mas, quando você vai ali para o capítulo 13, Roma, ela passa por uma fase, ela passa por uma transformação. Ela deixa de ser imperial, um poder imperial apenas, regido unicamente pelo poder civil, e agora une duas realidades a partir de 538, com o decreto de Justiniano. Roma ela passa a ser agora um poder político, mas também religioso, e que essa ação de unir política e religião no âmbito do Império Romano e também no âmbito da Igreja gera uma perseguição aos santos, que dura 1.260 dias, falando assim grosso modo. Essa perseguição leva a Deus a tomar uma atitude de exercer juízo e cumprir a sua missão através do julgamento. Esse julgamento começa ali na sexta praga do capítulo 16, é quando ali simbolicamente seca-se o rio Eufrates, e o anjo só vai explicar detalhes desse secamento do rio Eufrates ligado à Babilônia, ao julgamento de Babilônia. Aqui não estamos falando da Babilônia imperial, já falamos sobre isso na abertura do nosso estudo.
essa praga, a sexta praga de Apocalipse 16, ela está relacionada com Babilônia mística, tá certo? Uhum. E essa praga está relacionada com a perda do apoio das nações, das civilizações, e que nós teremos Deus explicando o porquê disso no capítulo 17. Então, note que nós estamos estudando o capítulo 18, mas ele tem todo um contexto em outros capítulos. Sendo que no capítulo 18, Deus vai executar a sua sentença, né, contra a Babilônia. Babilônia mística e Babilônia espiritual. E é interessante que quando você sai do capítulo 12, de um dragão, que representa Roma Imperial, e que avança para o capítulo 14, que Roma Imperial agora é não apenas Roma Imperial, mas Roma mística, é uma Roma religiosa também, porque ali nós temos agora a combinação do império com a religião, no capítulo 13, melhor dizendo, e você sai do capítulo 13 e encontra o capítulo 17. Então, a primeira besta do capítulo 13, ela é apresentada no capítulo 17 como uma mulher, ok? Nessa figura de uma mulher sendo apresentada ali, o que nós temos? Nós temos exatamente essa realidade de casamento. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é a esposa do Cordeiro, ok? E ele diz também o seguinte, que a esposa deve ser fiel ao seu marido. E nós estamos falando aqui numa linguagem espiritual, numa linguagem figurada, porque o Apocalipse, como já dito, é composto por linguagem figurada. E quando a Bíblia apresenta essa mulher do capítulo 17 como uma meretriz, como uma prostituta, significa que ela traiu o seu marido. Verdade. Essa igreja um dia foi uma igreja fiel nos primeiros séculos da era cristã. Mas ela começa a entrar no estado de apostasia, ela começa a abandonar o seu Senhor e a fazer pactos com sistemas religiosos que não condizem com o que Deus estabeleceu para a sua liturgia. Ou seja, no verso 2 do capítulo 13 é dito que o dragão deu a esta mulher, ou a esta igreja, o seu trono. O que acontece aqui? Nós temos aqui uma prostituição, adultério espiritual. Jesus deixa de ser o Senhor desta igreja para que Satanás agora ocupe o trono no contexto desta igreja. Então, falando assim de uma forma bem resumida o que já foi dito, o que nós temos no capítulo 17, e associando essa questão à terminologia coito ou prostituição, que Cláudio utilizou aí, que faz a pergunta, a prostituição ela é basicamente espiritual, o adultério ele é espiritual, tá certo? Porque nós estamos tratando aqui de uma Babilônia mística espiritual que do ponto de vista espiritual, abandona a sua relação com Cristo, o seu relacionamento de esposa com Cristo, nós estamos falando de uma igreja, então ela deixa o seu Senhor crucificado e ressurreto para adorar e servir a um anjo caído chamado Satanás e seus anjos, tá certo? Então, por isso nós temos essas linguagens assim que são meio que pesadas até em alguns contextos, mas a Bíblia ela é muito transparente e não esconde a realidade que está por trás daquilo que muitas vezes está maquiado por Satanás. Obrigado, Joelson. Falando novamente, se você quiser comentar, basta mostrar o sinalzinho da mão, tá bom? Então, ainda em continuação aqui, que a gente tem visto aqui, mostrando para vocês que dentro da história, dentro da Bíblia, tá? A gente tem mostrado que para onde tem apontado quem é a Babilônia mística, né? E dentro da Bíblia, os próprios discípulos já estavam sinalizando quem seria a Babilônia mística e de onde nasceria a igreja apostatada dentro de Babilônia mística. E quando a gente lê a história, a gente consegue identificar ela. Mas a história não para aí, a Bíblia não para aí, dentro só daquela questão da perseguição. Ela deixa claro que haveria esse poder, embora não haveria um tempo lá em Apocalipse, capítulo 13, que ele se enfraqueceria, depois ele voltaria muito forte, É onde a gente encontra a tríplice união, né? E uma confederação do mal. Haveria uma tríplice união, uma grande confederação do mal. Para você entender sobre essa tríplice união, você vai ter que estudar Apocalipse 16, né? Apocalipse 16, né, José? Lá em Apocalipse 16, que fala um pouco sobre essa tríplice união. E em Apocalipse 13 também, você vai compreender melhor. Aqui em Apocalipse 17 também, fala um pouco sobre isso.
dessa unificação desses poderes demoníacos, né? Se eu não me engano, em Apocalipse 16, fala dos 3 espíritos imundos que saem procurar os governadores e os reis da terra para formar essa confederação do mal. Então, aqui nós estamos falando que esse poder ressurge de novo, e ele não vem mais sozinho. Lembra que lá a gente falou que ele era a mãe daquelas que se prostituíram junto com ela. A mãe. Ela vai reunir suas filhas, ela vai reunir os governantes, vai reunir movimentos, e nós já até estudamos sobre isso aqui, a tríplice união diabólica, né? Que é entre o dragão, né? O falso profeta e a Igreja Católica, né? E que cada um desses representa o sistema, né? Que o dragão representa o espiritismo, né? O falso profeta, o protestantismo apostatado, né? A Igreja Católica já sabe o que representa, o cristianismo também que foi apostatado, né? E eles se juntam numa grande força, né? E não fica por aí, eles vêm com um poder político também, que forma uma grande confederação do mal, e a Bíblia dá-nos indício disso, a gente lê lá em Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13, que diz assim, os 10 chifres que viste são 10 reis. Eles ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. E depois eu vou até pedir o Jorge para explicar o que quer dizer essa 1 hora. Juntamente com a besta. E estes têm um mesmo intento. Olha, eles terão o mesmo pensamento. Eles se formarão numa grande confederação do mal. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. E aqui em Apocalipse 18, verso 3, diz assim, porque todas as nações beberam do vinho da ira da fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, mostra que essa confederação, essa tríplice união, ela foi sustentada por esses reis da terra, que se uniram, e todos eles tinham um propósito, né? Tinha o mesmo intento, o poder, o domínio, né? Era esse o poder e o intento deles, o poder e o domínio, né? E eles se formaram uma grande confederação do mal. Babilônia não deve ser apenas definida como um movimento religioso baseado numa mistura mundial, mas também é um misto de forças religiosas e políticas. Portanto, a queda de Babilônia significa que a igreja irá procurar e irá conseguir o apoio do governo para impor suas convicções e ideias. A Bíblia diz que os reis e os poderosos da terra são a oferecer seu poder e autoridade à Babilônia, inspirando os homens a unir-se numa confederação do mal, para perturbar e hostilizar o povo de Deus, causando-lhes grandes aflição. O mundo todo há de ser incitado à inimizade contra os adventistas do 7º dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada a sua supremacia no mundo. Entendeu? Está aí no livro do Espírito de Profecia, e você pode conferir depois. Então, essa tríplice união, ela tem um intento. E qual é o intento dele? Incitar todos à inimizade contra o povo de Deus. Joelson? Um detalhe interessante quanto ao crescimento e avanço da influência de Babilônia no mundo moderno está relacionada com o que ela utiliza para ocupar espaço no coração e na mente das pessoas, né? São os seus meios e métodos. É interessante notar que, quando nós estudamos Apocalipse 14, Deus tem o Evangelho Eterno. E esse Evangelho Eterno, ele está composto no âmbito das 3 mensagens angélicas, que é o que aquela mulher lá do capítulo 12 de Apocalipse, com a coroa de estrelas, e que aparece ali como alvo da perseguição de Satanás, tem a responsabilidade de pregar. Então, essa igreja, ela é caracterizada no verso 17 como tendo a fé de Jesus e que também guarda os mandamentos de Deus. Tem os mandamentos de Deus e guarda a fé de Jesus, né?
Então, essa é uma característica desta igreja. Então, ela tem o evangelho eterno para pregar. Na contrapartida, a Babilônia também tem alguma coisa que vai se contrapor ao evangelho eterno. Só que a primeira mulher, a do capítulo 12, ela tem, no âmbito da mensagem, da sua responsabilidade e propósito, a missão, ela tem o evangelho e tem uma identidade. Babilônia, ela vai copiar a mesma coisa em relação a isso, só que enquanto a primeira mulher, que é a igreja de Deus, ela prega, ela evangeliza, e evangelizar significa convencer as pessoas, ensinar as pessoas através da verdade. Babilônia, ela faz o contrário, ela não evangeliza, ela seduz. É isso que o texto lá diz, que com o vinho da sua prostituição, ela seduz os que habitam sobre a terra, ou seja, ela maquia, ela faz uma propaganda bonita, ela rotula como algo que aparentemente dá liberdade para as pessoas, que na verdade não é liberdade, é libertinagem, é subversão daquilo que Deus estabeleceu como verdade absoluta. Uhum. Por que eu faço esse comentário aqui? Porque às vezes nós olhamos essa questão ligada ao vinho da Babilônia, a sedução desse poder no contexto doutrinário, dos seus ensinamentos e ideologias, como questões relacionadas ou que atingem apenas aqueles que estão lá fora da realidade do adventismo. Mas se nós observarmos hoje, nós estamos passando por momentos de profundos impactos na nossa igreja, né? Cria-se hoje métodos de pregações em que se tira do evangelho eterno aqueles elementos que não são tão aceitáveis, que hoje não ferem determinados grupos, determinados interesses, e você precisa ressignificar o evangelho para que ele seja mais palatável, para que ele esteja de acordo com a realidade e as tendências culturais. E nós temos algumas coisas acontecendo hoje, né? Alguns movimentos progressistas, cultos, shows, né? Nós temos hoje uma ressignificação de verdades da Bíblia, abandono de algumas doutrinas. Esse estudo que nós estamos fazendo no contexto da escatologia apocalíptica, para alguns grupos hoje entre nós, isso não tem mais relevância. Eu poderia continuar aqui pontuando algumas coisas, mas o que eu quero dizer com isso, o foco do que eu estou falando aqui, é que nós não podemos perder a nossa relevância. E ser relevante no contexto do que Deus determinou para esta igreja, que se contrapõe a seduzir, a realidade de seduzir, mas para pregar a missão, através da missão, significa que nós temos que ser irrelevantes, politicamente falando, incorretos. Então, não devemos temer a onda que se levantará contra nós e que tem se levantado contra nós. E um detalhe é que nós não podemos, em hipótese alguma, ressignificar ou excluir elementos do evangelho eterno que, na verdade, nem é nosso. Nós temos a responsabilidade de pregar aquilo que não é nosso. Deus nos deu essa missão e ela deve ser pregada de forma integral. Ô, Joelson, isso que você falou é tão interessante que eu queria só frisar uma coisa aqui. Você falou que a gente não tem que ficar preocupado só com as doutrinas erradas que vêm lá fora, mas com as que vêm aqui, que a gente também está sofrendo influência aqui dentro também. Então, Babilônia, quando fala que Babilônia ela se prostituiu com doutrinas de demônios, né, praticou coito com doutrinas de demônio, então, todos aqueles que pregam essas doutrinas de demônios, eles fazem parte de Babilônia, não é verdade? Exatamente. E eles estão aqui disseminando as doutrinas de Babilônia. E Ellen White falou uma certa vez, temos mais a temer os de dentro do que os de fora, não foi? Sim. Isso é profético. A Bíblia, o Espírito de profecia fala de um momento de sacudidura em que a igreja, e aqui eu falo e ela está falando da nossa igreja,
chegará um momento em que a igreja parecerá que irá a naufrágio, mas que nós não devemos temer isso. Devemos enfrentar de frente o que estiver por vir, porque Cristo está no controle da embarcação. É Ele quem é o comandante, Ele é o piloto, e com Ele à frente, Ele levará o seu povo ao porto seguro. O que nós precisamos fazer é tornarmos-nos dependentes de Cristo todos os dias, a cada momento, e entender que esta mensagem, ela é uma mensagem contundente, ela é uma mensagem que bate de frente. Paulo classifica essa mensagem, a ação do Espírito Santo, como espada de dois gumes, que é apta para separar e dividir. E nós não devemos temer isso, né? Porque essa é uma das principais características do Evangelho de Cristo, é que no mundo em que nós estamos, em que o normal é se opor a princípios, verdades absolutas, ao assim diz o Senhor, à lei de Deus, você falar sobre estas coisas, validando o que o mundo invalida, significa que nós teremos um contexto de conflito. E se nós estivéssemos pregando essa mensagem da forma como ela precisa ser pregada, uma crise já estaria acontecendo entre nós. Verdade. O Espírito Santo já estaria hoje sendo derramado no contexto de chuva ceroja no nosso meio para que fôssemos habilitados a pregar o alto clamor da forma como está configurado para que seja pregado, né? Então, assim, Deus tem o seu tempo para realizar as suas coisas, e nós precisamos entender que nós não temos prazo indefinido, nós temos um tempo na agenda de Deus e que precisamos corresponder com esse tempo. O tempo do fim já aconteceu. Nós estamos passando hoje, talvez, por momentos que já nos são emprestados, né? Vamos pensar assim dessa forma. Verdade. Então, não temos muito tempo aqui. Precisamos nos preparar, arrumar as nossas coisas para a pátria que está por vir. O mundo não nos oferece muita coisa mais. Obrigado, Joel. Você terminou? Sim. Matusalém? Eu não estou viajando, mas eu fiz questão de participar. Eu não sei como é que está meu áudio aí, gente. Está falhando um pouquinho só. Pode falar. Então, em cima do que o Joel falou, seria importante ler os seguintes capítulos do grande conflito. Espíritos maus e como derrotar Satanás. Eu estou numa versão condensada, que é aquela versão da série Conflito, mas eu estou com o grande conflito do linguagem de hoje. E tem um ponto que Joelson falou e que você mencionou também, Cláudia, sobre o poder do inimigo nos nossos dias e a preocupação que a gente tem que ter. Satanás será capaz, de acordo com o Espírito de Profecia, de introduzir pessoas dentro da igreja para que comece a disseminar doutrinas. Eu não sei quanto vocês lembram, eu vi isso há mais ou menos 15 dias em um culto. Em pleno sábado, eu vi a igreja praticamente tomada de palmas e muitas palmas. Eu não sou contra, mas algumas coisas estão introduzindo dentro da igreja que merecem a nossa atenção e o nosso cuidado. Nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrarão no céu. Nem todos que dizem que são pastores significa que são salvos. Nem todos que se dizem que ser no bando e pregam o evangelho significam que qual é a posição dele no reino dos céus, ou se é que terá uma posição no reino dos céus. O que nós devemos nesse momento tão difícil é que, à luz do evangelho, o estudo diário deve ser constante em nossa vida. E que a oração tem que ser o pilar mais importante da nossa vida cristã. Ou seja, o relacionamento com Deus. Porque o conflito, como o Joel disse, a gente não sabe quanto é em tempos emprestados. Eu também concordo que a gente está em um tempo emprestado já.
e que a nossa cota já passou, a nossa cota de pecado já passou. Tudo já transbordou o limite e já está na hora do Salvador voltar. Mas diante dos flagelos que nós teremos que enfrentar nesse período, a gente tem que estar numa harmonia e perfeito relacionamento com Deus. Isso eu me preocupo. Eu confesso que eu vou dizer que para muitos pode soar como até uma heresia. Não se preocupe com o seu pecado agora. Se preocupe à medida em que você se relaciona com Deus. Porque à medida que você se relacionar com Deus todos os dias, o mal que existe na minha e na sua vida, aos poucos ele será exterminado pelo poder do Espírito Santo e pelo poder de Deus. O grande conflito, eu estou lendo sobre a ação do Espírito, dos Espíritos maus dentro da igreja, na vida do cristão, e é tão assustador, é tão preocupante que não há uma outra alternativa a não ser você estar em extrema comunhão em um mundo tão perverso, em uma igreja que você percebe que aos poucos está se dividindo e parece fraquejar. Mas glória a Deus, que o dono da igreja é Deus, o Todo-Poderoso. Mas assim, eu só queria enfatizar isso, sabe, Cláudio? Porque é importante. A gente está falando de profecia, a gente está falando dos flagelos, a gente fala sobre uma série de coisas que estão acontecendo, da Babilônia que está aí, dos problemas que a gente fala de Babilônia. A gente tem um enfrentamento, um jogo, e os demônios, como você acabou de dizer, assim, ele conquista. Como disse Joelson aí agora, eu não sei se a frase foi essa, Joelson, mas é como se fizesse uma propaganda, uma sedução, para que ele atraia para um caminho que não é aquele proveniente que Deus escolheu para a gente. E eu espero em Deus que na minha vida e na vida de você que está ouvindo, você internauta que vai ver esse vídeo depois, esse comentário depois, às vezes a gente se preocupa tanto com o nosso ato e se esquece que a gente precisa ter um relacionamento com Deus. E à medida que o relacionamento se expande, mais próximo de Deus você fica, mais você fica distante do pecado. Verdade. Obrigada, Matusalém. Juliana? Juliana Santana? Boa noite mais uma vez. Então, eu estava ouvindo aí Matusalém falar e ele mencionou aí algo que eu sempre penso nisso e algumas vezes já até falei. E hoje a gente tem que ficar de olhos bem abertos para isso, porque é a questão aí de porque o pastor, né? Porque a esposa do pastor. Gente, a gente tem que ter em mente que o pastor, a esposa do pastor são seres humanos, né? Em uma linguagem generalizada, é homem. Então, eles podem pecar, eles podem errar. Então, a gente não tem que colocar os nossos olhos nessas pessoas. Eu respeito, né? Porque até que se prove o contrário, foi alguém escolhido por Deus para estar à frente da sua obra. Mas a gente tem que ter em mente que o nosso exemplo é Jesus. É o assim diz o Senhor. Porque tem muitos pastores aí que já erraram, tem pastores, como Matusalém falou, que não estarão lá, entendeu? Nós não podemos dizer que fulano ou ciclano estará ou não, mas sabemos que muitos pastores não estarão, não farão parte daquele povo que estará com o povo de Deus, que entrará na Nova Jerusalém. E uma coisa que eu nunca me esqueço, que quando eu era mais jovem, né? Claro que eu só tenho 15 anos, mentira, gente. Mas, enfim, quando eu era adolescente, eu admirava muito uma pessoa, né? Porque eu achava que não, aquele ali não tinha condições de sair da igreja, aquela pessoa ali, eu nem pensava. Só que, no decorrer dos anos, depois eu fiquei sabendo que essa pessoa tinha se afastado do caminho do Senhor e eu fiquei assim, meu Deus do céu,
se aquela pessoa se afastou dos caminhos do Senhor e eu. Só que à medida que a gente vai procurando ter comunhão com Deus, é o que Matusalém falou aí, é o que eu entendi, né? A gente vai criando maturidade e a gente entende que são homens, têm a tendência de pecar, né, de errar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com quem é que nós estamos tirando como exemplo. O nosso exemplo deve ser Cristo. Eu vejo aí hoje que muitas vezes, muitas irmãs começam a fazer coisas que não deveriam, que não está de acordo com os nossos princípios, porque a esposa do pastor fulano de tal faz, porque ela é assim, e o que é que tem? Se ela, que é a esposa de pastor, é assim, faz isso assim, então não tem problema. Tem problema porque não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina, não está dentro dos nossos princípios, né? Então, que Deus possa abrir os nossos olhos, as nossas mentes, para que nós possamos, a cada dia, procurar seguir o exemplo de Cristo, seguir o assim diz o Senhor, que é a palavra de Deus, e não homens. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Juliana, pela sua contribuição. Seria tão bom se todo mundo já pudesse comer comida sólida, né? Mas nem todo mundo come comida sólida, começa com o leite. E tem pessoas que não deixam de tomar o leite pelo resto da vida, querem continuar tomando leite pelo resto da vida, não querem passar para a comida sólida. E por que eu estou querendo? Estou usando o simbolismo para dizer o seguinte, é que esses grupos que a gente está falando, tipo os progressistas, perfeccionistas, eles se aproveitam de pessoas assim, pessoas que aí estão começando agora, pessoas que, mesmo que estejam há anos na igreja, ainda continuam como se quem estivesse começando agora, não se aprofundam no estudo. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Te liberta do quê? Da primeira coisa, da ignorância, entendeu? De ser presa fácil aos lobos devoradores que levantam sofismas e enganos. Então, aí, a própria Bíblia fala assim, meu povo perece por falta de conhecimento, entendeu? E o que tem acontecido é que nós temos nos acomodado bastante. A Ellen White falou que no final dos tempos, nós já falamos muito sobre isso aqui, demônios se personificariam na forma de seres humanos, introduziriam-se dentro das igrejas e tentariam distorcer a Bíblia, fazendo as pessoas fazendo a palavra de Deus perder credibilidade. E eles seriam eloquentes e falariam muito bem, teriam aparência de piedade. E se as pessoas não tivessem dois elementos muito importantes na sua vida, que primeiro é o derramamento do Espírito Santo na sua vida, né? A comunhão com o Espírito Santo e o estudar da palavra de Deus, elas poderiam ser levadas ao engano. E se Deus não tivesse misericórdia, elas seriam enganadas. Entendeu? Por quê? Seriam presas fáceis para Satanás. Note que até as pessoas que estudam podem ser presas fáceis para Satanás se ela não tiver o Espírito Santo na sua vida. Para o Espírito Santo lhe dar um toque, porque às vezes a mentira, quando ela é disfarçada com a verdade, ela parece verdade. E ela é bem elaborada, e Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é hábil no falar. Às vezes eu vejo alguns grupos progressistas levantar certas teses que eu pergunto assim, Senhor do céu, como é que tem gente que consegue acreditar nisso? Mas eu vejo lá milhares de seguidores batendo palma para aquilo e dizendo, e eles se sentem libertários e se sentem instruídos com a verdade, entendeu? Eu falo, é tão surreal quando o cara fala isso. A última agora que eu ouvi foi o pastor Tiago Arraes falando que Jesus nunca pediu para ser adorado, pediu para ser seguido, né? Seguido como um exemplo. É quase o mesmo discurso dos perfeccionistas, né? É quase o mesmo discurso dos perfeccionistas. Seguiu para ser um exemplo. E você segue o exemplo de Jesus. Jesus nunca pediu. Ele quase que faz que essa ideia furada de que Jesus era o cordeiro, que Jesus era o sacerdote, veio de Paulo, né? Que agora eles também já descaracterizam até Paulo como alguém que deve ser levado a sério, né?
E eu fico assim pensando, será, meu Deus do céu, que a pessoa está lendo um negócio desse e diz amém para tudo isso? O que acontece com as pessoas que ficaram tão anestesiadas mentalmente? Mas, enfim, meus queridos, é possível, sim, isso acontecer. Essas pessoas são hábeis, elas não vieram de um dia para o outro dizendo isso. Elas vieram plantando, de pouco a pouco, semeando de pouco a pouco, ganharam a afeição destas pessoas, se tornaram modelo para essas pessoas, se tornaram alguém que eles deveriam seguir e estão arredados, entendeu? E qualquer pessoa que troque Jesus como seu modelo, né, o seu alvo, por seres humanos e por teólogos e tal, pode correr nesse risco também, entendeu? Porque a verdade, quando se mistura com a mentira, é uma linha muito tênue entre elas, entendeu? Pode ser que você acabe caindo. Então, a gente tem que estar percebido, não é à toa que Cristo sempre falava para a gente ficar percebido, ficar atento às coisas, entendeu? Eva era perfeita, caiu num engodo, né? Satanás passou para ela. Então, a gente não tem tempo para a gente ficar tranquilo, não. A gente tem que estar mesmo buscando a orientação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo ele pode estar aqui ajudando a gente a nos esclarecer. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja adventista, eu estudei sobre os dons do Espírito, né? Lá tinha uma tabela de dons do Espírito. Tinha profecia, dom de línguas, são de dons, né? E eu teve um que me chamou muito a atenção, porque eu sempre tive medo, porque às vezes eu achava que às vezes o certo e errado havia uma linha muito tênue entre o certo e o errado. E como é que eu iria saber quando o certo era o errado e quando o errado era certo, quando ela parecesse um parecesse com o outro? Então eu entendi que o melhor dom entre todos aqueles ali seria o dom do discernimento. Porque se o Espírito Santo me desse esse dom, eu conseguiria perceber o mal quando ele tivesse disfarçado de bem, né? Eu dava para perceber o mal quando ele tivesse disfarçado. Então, eu orava muito a Deus, Senhor, me dá o dom do discernimento. Se não quiser me dar nenhum outro dom, tudo bem, mas me dá o dom do discernimento. Porque era uma grande preocupação que eu tinha. Então, nos tempos de hoje que nós vivemos, meus queridos, a coisa vai ficando mais afunilada, tá? Apesar de que para nós algumas coisas são muito claras, mas para outras pessoas não são tão claras. E chegará um momento que também para nós, que às vezes são muito claras, não ficará muito clara, porque a gente sabe que Satanás não brinca de ser Satanás. Não é verdade, Joelson? Matusalém, você quer falar? Estou com a sua mão estendida. Desculpa, é que eu não baixei ainda. Eu vou baixar aqui. Joelson? Joelson? Desculpa, o áudio estava desligado aqui, eu não tinha percebido. É isso mesmo. Nós precisamos vigiar e orar, constante vigilância. Os discípulos caíram em alguns momentos antes da sua conversão porque falharam no uso da oração, né? A morte de Cristo não teria sido tão frustrante e tão traumatizante quanto foi até que ele ressuscitasse se os discípulos tivessem obedecido e cumprido a palavra de Jesus. Vigiai e orai, né? Eles deixaram de cumprir com isso. E é o que nós precisamos fazer para estarmos ativos e cumprindo a nossa missão. Precisamos entender também que esta igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Amém. Por ela, Cristo morreu, ressuscitou e ministra no santuário celestial. A esta igreja, ele deu a maior responsabilidade já entregue a seres humanos, a pregação das 3 mensagens angélicas. Entretanto, nós estamos falando de algumas coisas aqui que acontecem entre nós, mas é importante frisar também que o joio e o trigo, de acordo com os evangelhos, a parábola contada por Cristo, vai crescer juntos até a ceifa. Então, a igreja não é perfeita, né? Se fosse perfeita, não estaria nela. Mas
É um local, é um hospital, comparada com um hospital em que nós, enfermos, juntamente com outros enfermos, vamos procurar a cura. A grande questão é que essa composição de doentes e de enfermos espirituais estão divididos em dois grupos. Aqueles que estão neste hospital chamado igreja, para de fato e verdadeiramente serem curados pelo médico Jesus, através dos seus métodos e meios, através da renovação da mente e o processo de restauração ministrado pelo Espírito Santo. Mas existem aqueles que estão enfermos tanto quanto nós, mas que não estão preocupados com sua enfermidade e querem viver simplesmente da forma como estão, infectando outros com a sua doença mortal chamada pecado, né? Estamos tão enfermos quanto os progressistas. A diferença é que nós estamos buscando a cura do médico divino, né? Então, precisamos analisar essas questões e estarmos atentos a uma advertência de Paulo também. Tu que está em pé, cuidado para que não caia. Então, é nosso papel apontar, sim, os erros precisam ser apontados. As dificuldades e os dramas existentes entre nós precisam ser comentados, porque existem pessoas que não conseguem discernir entre o certo e o errado, quem está certo e quem está errado. Então, há a necessidade de alguém que fale, e por isso nós estamos aqui. Mas também entendemos que... Sim? Joyce, me perdoe por me interromper, mas eu achei necessário eu falar um pouco aqui do grande conflito. É só 2 linhas, me permita. A palavra do Senhor é clara para todo aquele que estuda com o coração e espírito de oração. Em cima do que você acabou de falar antes, porque eu estava percebendo que você está se distanciando desse ponto, e eu fiz necessário interromper, meu amigo, me perdoe, mas quando o Espírito de Profecia fala que a palavra do Senhor é clara para todo aquele que estuda com o coração em espírito de oração, a gente pode até ser enganado, mas eu duvido muito que, à medida que a gente estuda a palavra de Deus com esse espírito voltado, aí eu vou usar uma frase que Cláudia usou agora há pouco, pedir a Deus discernimento, para que o Espírito Santo derrame sua luz sobre nossa mente, para que a gente possa interpretar bem o que já está escrito, o que não precisa ser guiado. Ela que nos guia todos os dias. E aí, uma coisa que está incomodando, nos próximos dias, você falou de joio e trigo. A gente vai conviver com o joio e o trigo até os últimos dias. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus também morreu pelo joio, assim como morreu pelo trigo. E você falou em uma live atrás, eu nunca me esqueço disso. Olha o que você falou. Se eu vou tentar usar minhas palavras, mas em cima do que você falou. Até quando repreender, a gente tem que repreender com um espírito de amor, porque somos cristãos e foi dessa forma que Jesus nos ensinou. Exatamente. Então, o nosso maior exemplo é Cristo, porque ele pregou com amor, mas ele também repreendeu, ele disciplinou, até porque a nossa realidade hoje, para finalizar meu comentário, é a realidade de Laodiceia. Só que tem um detalhe lá que poucos gostam de ler, com relação ao papel de Cristo, que é também o nosso papel quando somos usados pelo Espírito Santo. Agimos no mesmo contexto, e ele diz, eu disciplino e repreendo a todos quantos amo. Então, com base nesses textos e outros, a igreja existe para repreender, para falar com amor, sim. Mas o amor, ele não é um amor permissivo, ele não é o amor do pode tudo, ele não é o amor do vamos liberar geral, até porque Jesus não mudou. O mundo, através do progressismo, tem aberto as portas para muita coisa que não condiz com os bons costumes, éticas e valores cristãos. O mundo abriu as portas para isso, ressignificar valores. A Bíblia não.
E nós estamos com a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós terminamos aqui agora o nosso estudo dessa semana. Ficaremos para a próxima semana esse capítulo último chamado, tá? Que ainda é continuação do estudo do Apocalipse 18. Nós já até superamos o tempo, né, aqui. Eu vou pedir para alguém fazer a oração para a gente terminar aqui, mas eu vou pedir para você, quando terminar a oração, você não sair não, porque a gente vai fazer um print, tá? Do pessoal que está aqui com a gente, e aí depois a gente pode partir, tá bom? Eu vou pedir, já fazer a oração agora final para a gente? Sim, oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos pelo dom maravilhoso da graça, porque através da graça nós somos justificados, ou melhor, recebemos a declaração de justiça e aceitamos em Cristo Jesus que somos justos pelo sangue dele. Mas somos justificados para uma vida de santidade, Pai. E esta vida de santidade significa afastamento e abandono do pecado, para vivermos o fruto do Espírito, que resulta em mansidão, domínio próprio, paz, amor, alegria, benignidade, paciência, enfim, tudo aquilo que faz parte do contexto de habitação e dos bons costumes dos céus. Queremos, ó Deus, viver a realidade dos céus ainda aqui, e que o Senhor nos ajude e nos abençoe, e que sejamos luzes a brilhar para outros que estão vivendo seduzidos pelo vinho da Babilônia, infelizmente entre nós, e que nós não sejamos seduzidos, mas que sejamos evangelizadores e evangelizados pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um minutinho, viu, pessoal, para a gente agora, o nosso print, por favor. Quem puder abrir a câmera aí, para a gente poder tirar uma fotinha aqui. Bora. Lá. Quem mais vai abrir? Jujuba. Tá? 1, 2, 3. Kemuel. Você também, Kemuel? Ó, eu vou dar 1, 2, 3. Quem abrir aí, pronto. Tô muito no final, valeu. Então tá, tchau. Ó, pronto. Pronto. Tirei. Feliz sábado, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Estaremos aqui novamente, viu? Que Deus abençoe. Nubinha! Tudo bem, Nubinha? Oi, tô bem. Tchau, Núbia, beijo. que bom te ver, Núbia. Matusalém, volta de novo, viu, Matusalém? Que bom, Jujuba! Joyce. Tô com saudade, Joyce, de você, viu? Você Pois não é. é o que é. Tomara. Aparece aqui, eu vim aqui pregar aqui na igreja. Tchau, tchau. Um abraço. Aparecerei breve. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau. Tchau. Valeu, tchau. Matusalém. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Tchau, gente. Valeu, um abraço. Tchau,